Grammar Point. Grammar Point de hoje, nós vamos ver uma palavrinha bastante usada em testes de proficiência de inglês, porque ela prega uma peça na pessoa. É a palavra wish, que significa desejo, ou to wish, o verbo desejar. O que acontece quando eu falo desejar? Quando eu uso desejar no sentido de que eu gostaria de ter alguma coisa, eu estou falando algo que não é real. Por exemplo, I wished I lived in Paris. Nesse caso, eu estou dizendo, eu gostaria, eu desejaria viver em Paris. Eu estou falando de algo que não é real. Eu vivo em Paris? Não. Eu gostaria de viver em Paris. Então, eu tenho que ter bastante cuidado, porque num texto, se tivesse escrito isso, depois apareceria a pergunta, ela mora em Paris? A realidade é que não. Então, o wish sempre mostra uma realidade contrária da real. I wish I live in Paris. Ou seja, eu não moro em Paris. Se eu escrevesse I wished I didn't live in Paris. Agora sim eu estou falando, eu gostaria de não morar em Paris. Ou seja, a realidade é que eu moro em Paris. Note que em ambas as frases eu estou usando a palavra wish no passado. Wished, wished. Nesse caso afirmativo e nesse caso negativo. Quando eu uso o verbo to wish no passado, eu estou falando de algo que eu gostaria que fosse real, mas não é, tanto na positiva quanto na negativa. Nesse caso, o verbo to wish no passado fala de algo que não é real, simplesmente que eu gostaria que fosse. Vamos dar mais um exemplo. I wished I won the lottery. Nesse caso, eu estou falando, eu gostaria de ter ganhado a loteria. Eu ganhei a loteria? Ainda não. Mas eu estou falando do passado. I wished I won the lottery. Eu gostaria de ter ganhado a loteria. Quando eu uso o verbo wish no presente, eu estou simplesmente usando ele para realmente desejar alguma coisa. Por exemplo, vamos passar o verbo wish para o presente. I wish you a happy birthday. Então, nesse caso, eu estou te desejando um feliz aniversário. Eu te desejo um feliz aniversário. Algo que é possível, é real. Eu vou usar o wish no presente. She wishes we win the game. Então, ela deseja que nós ganhamos o jogo. Ela quer que isso aconteça. Então, eu estou usando o verbo no presente. She wishes. É uma coisa possível. É uma coisa real. Se eu fosse passar isso aqui para esse presente, eu passaria assim. I wish I win the lottery. Nesse caso, ainda é possível. Talvez eu tenha jogado na loteria hoje. Eu estou desejando algo possível. I wish I win the lottery. Eu desejo que eu ganhe a loteria. Esse aqui é possível. I wish I won the lottery é uma coisa que já aconteceu. Eu gostaria que fosse verdade, mas não é. Ainda é importante notar que o verbo wish faz uma mudança gramatical quando eu uso o verbo to be no passado com pessoas do singular. Por exemplo, se eu quisesse dizer, eu gostaria que ele estivesse aqui, eu falarei, I wish he were here. Apesar de estar trabalhando com uma terceira pessoa, quando a conjugação do passado deveria ser was, o verbo to be requer que eu use para todas as pessoas do singular he, she, it ou I, a conjugação were e não a conjugação was.